Oh, ela odiava aquele profeta. Mas da mesma forma ela não o declarava, mas ele era o seu pastor. Oh, muitas vezes eles não querem declarar isso, mas um homem enviado por Deus para uma comunidade é o pastor de toda a comunidade. Deus unge seu homem e ele não se compromete. E as pessoas às vezes o odeiam porque ele representa a verdade. Mas mesmo assim, ele é o pastor de Deus para a hora. Mensagem Que Fazes Aqui, pregada por William Branham. Parágrafos 33, 34 e 35. Quem é pastor, nasce pastor. O homem reconhece o ministério que Deus dá ao homem. Tem muitos que recebem isso de Deus e jogam fora. Mas houve alguns que não jogaram fora, não. Que nós estejamos na fileira daqueles que não jogaram fora aquilo que Deus tem dado. Amém. Toda a igreja levante a mão em direção ao altar. Porque, olha, todos nós precisamos deste Deus maravilhoso, mas o pastor é o que mais precisa. É o que mais precisa, porque a missão é árdua. Bondoso Pai, aqui está o meu irmão. Ele crê na sua palavra. Ele sente esta chamada ministerial. Bondoso Pai, o Senhor conhece os nossos corações, perdoe todos os nossos pecados. O Senhor tem ajudado o meu irmão até aqui, iluminado, encorajado. É claro que daqui para frente, o Senhor precisa abençoá-lo mais, encorajá-lo mais, fortalecê-lo mais. Encha-o mais com o Espírito Santo do Senhor. Tira dele tudo aquilo que não te agrada, de todos nós, e encha-o mais com o Espírito Santo do Senhor, Pai, para que ele seja encorajado, cada dia mais encorajado, diante das críticas, diante das zombarias, diante dos escárnios, diante das difamações, que ele possa permanecer humilde, te servindo, Deus. Bondoso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, guarde este ministro, guarde este pastor, para que ele nunca venha comprometer a sua palavra, ó Deus, e dá saúde a ele, a sua esposa e a seus filhos, para que seja um lar onde o Senhor possa fazer morada. Louvado seja Deus, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos essas bênçãos para o Senhor, ao Senhor, para o pastor Gutenberg nesta caminhada. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Gutenberg, com lágrimas ou sem lágrimas, fica ao lado desta palavra. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. O Senhor é contigo, como foi com Moisés, como foi com Josué. O Senhor Jesus também disse: eu serei contigo. É a promessa dele para nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Dons e vocações de Deus são dados sem arrependimento. Quando Deus chama um homem ao ministério, a sua chamada vem desde o seu nascimento. Ele já nasce com aquele dom para o ministério. Não importa se ele foi reconhecido aos 42 anos, aos 50 anos, não importa. O homem escolhido de Deus para ministrar para aquele ministério é aquele homem a qual Deus chamou. Durante esta fase, até o seu reconhecimento público, haverá vários intrusos que entrarão no meio e tentarão tomar o lugar daquele homem. Mas nenhum outro homem poderá ocupar aquele lugar, porque aquele é o homem chamado por Deus
para aquela comunidade. Esta é a verdade do assunto, porque uma chamada vem desde o seu nascimento. Não importa se este homem passou por uma igreja denominacional, seja uma igreja batista, seja uma igreja assembleia, ou qualquer que seja a denominação, Deus iria cruzar o caminho deste homem e colocá-lo na posição correta que Deus quer que ele esteja. O profeta William Branham, o profeta de Deus enviado para esta era, pregou uma mensagem: que fazes aqui? E aí ele diz no parágrafo 34: muitas vezes eles não querem declarar isto, mas um homem enviado por Deus para uma comunidade é o pastor de toda a comunidade, seja ele batista, presbiteriano. Observa que aqui está um homem que era batista, mas pode cruzar por caminhos denominacionais, mas Deus tem aquele homem em suas mãos, e ele será o homem colocado por Deus para ser o pastor daquela comunidade. Seja ele batista, presbiteriano ou quem quer que seja, Deus unge seu homem e ele não se compromete. E as pessoas às vezes o odeiam porque ele representa a verdade. Mas mesmo assim, ele é o pastor de Deus para a hora. Até o momento que aquele homem estiver colocado aquele homem que foi colocado por Deus estiver naquele local, até o momento que Deus tire ele dali, ele é o pastor de Deus para toda aquela comunidade. Não importa se surgiram vários intrusos vieram antes, porque Deus, quando tem algo a realizar, o profeta disse, o diabo sempre se antecipa com outra coisa errada, mas Deus vai colocar a coisa correta, vai colocar o homem correto no lugar correto, na posição correta. Mesmo que as pessoas não queiram, ele é o homem escolhido por Deus para aquela comunidade. Elias era o profeta e o pastor de Jezabel, mesmo que ela não quisesse. Noé era o homem escolhido por Deus para aquele momento, mesmo que as pessoas não quisessem. As pessoas que não quiseram morreram afogadas. Então, esta é a realidade do assunto. Quando Deus chama um homem para ser o pastor daquele local, ele é pastor de todos. Ele é o pastor de toda aquela comunidade. Para aqueles que querem e para aqueles que não querem. Para aqueles que aceitam e para aqueles que rejeitam. Ele é o pastor de Deus para toda a comunidade. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude. E que você que tem a chamada ao ministério faça mais firme a vossa vocação e eleição. Shalom.